Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batista trazendo para vocês mais uma videoaula, mais uma lição dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Talvez vocês já me conheçam de terem acessado o meu site, o juliobatiste.com.br, onde tem mais de 80 mil páginas com conteúdo gratuito, tutoriais, livros online completo, cursos, principalmente da área de informática, mas tem também muita coisa para o pessoal de concursos públicos, português, matemática, etc. E tem também a loja virtual, onde eu vendo os livros, cursos, videoaulas e e-books de minha autoria. Estamos então nessa série de 100 ou mais videoaulas de banco de dados ou Axis, onde até a lição 49, a maioria das lições foram criadas pelo colega Manuel Jailton. Ele criou os vídeos baseado no conteúdo escrito de minha autoria, numa parceria que nós temos de muitos anos. Agora, a partir dessa lição 50 até a lição 100 ou mais, eu mesmo criarei os vídeos, todos eles baseados em exemplos práticos passo a passo. Então é uma série, vocês já sabem, né, aborda desde a teoria até a macros e VBA, bem completa, e é uma série perfeita para quem é iniciante. Legal? Então, tiver alguma dúvida, deixe as suas dúvidas e sugestões no campo comentários. Não esqueçam de indicar esses vídeos, essa série de vídeos, nas redes sociais para a lista de contato de vocês. E inscrevam-se aqui no canal. Ao se inscrever, além de ser gratuito, sempre que um novo vídeo é publicado, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail sobre a disponibilidade de novos vídeos. Se tudo der certo, semanalmente novas lições. Todos os exemplos a partir dessa lição número 50 serão exemplos práticos baseados nesse livro aqui de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Axis 2010 Avançado, Macros e Programação VBA, Guia Prático. Esse livro é bem completo, tem mais de 820 páginas, tá? E exclusivo para você que me acompanha aqui pelo YouTube, neste endereço aqui eu criei uma promoção para este livro, com 50% de desconto e 12 bônus, incluindo muitas videoaulas de bônus, planilhas editáveis, e-books, etc. Que tem a lista de todas, tem videoaula de Excel, de VBA no Excel, de Axis, são mais de 60 horas de videoaulas. Então, se tiver interesse, dê uma olhadinha aqui nesse endereço, tá legal? Todos esses bônus, você compra o livro, com 50% de desconto, o livro vai pelos correios e os bônus você recebe via download. Legal? Vamos então aprender um pouco mais de banco de dados e Axis agora através de exemplos práticos passo a passo. Um excelente estudo a todos. Valeu! Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Iniciamos aí a partir da videoaula 50 uma série de vídeos com exemplos práticos em consultas. Eu proponho os exemplos e crio a consulta para solucionar o exemplo passo a passo aqui com vocês. Nesta videoaula nós vamos ter mais 3 exemplos completos, resolvidos e explicados passo a passo. Lembro sempre para vocês que o arquivo que eu estou usando é o Northwind, que vem junto com o Axis, faz parte do Axis, e está disponível para download nesse endereço aqui. Vocês podem baixar, descompactar e aí vão ter o arquivo que eu uso para fazer os exemplos dessa lição. Reforço sempre que se tiverem alguma dúvida ou sugestão ou sugestões, usem o campo comentários abaixo do vídeo. Abaixo do vídeo aqui tem uma descrição detalhada do conteúdo do vídeo, é sempre importante dar uma lida nessa descrição. E depois tem o campo de comentários, onde vocês podem deixar suas dúvidas, críticas, elogios, sugestões, etc. Eu não consigo responder assim de imediato, mas à medida que o tempo vai permitindo, eu vou respondendo as dúvidas e vou interagindo com vocês através dos comentários. Não esqueça também de me ajudar na divulgação dessa série. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o link do vídeo, passando um e-mail para os amigos e conhecidos, fazendo um post lá no Facebook, no Instagram, no Pinterest, etc. Enfim, divulgando pelas redes sociais para pessoas, amigos, colegas, conhecidos que vocês saibam que tenham interesse nesse assunto, tá bom? Quanto mais compartilhamentos e comentários, mais lições eu trago aqui para vocês. Vamos ver então quais exemplos nós vamos fazer neste vídeo. Serão 3 exemplos. O exercício 05, lembrando que eu estou em uma série de vários exercícios, então nas lições anteriores eu fiz o 1, 2, 3 e o 4, e agora nós vamos fazer o 5, 6 e o 7.
Então, o 5 é criar uma nova consulta que calcula o total geral anual de vendas. Ele deve exibir uma linha para cada ano que tem vendas e o total de vendas para aquele ano. A dica é ver os exemplos dos vídeos 50 e 51, onde foi utilizada a linha total. Mas não se preocupe que eu vou resolver aqui no vídeo com vocês, passo a passo, mais esse exemplo. Salvar a consulta com o nome de exercício 05. Temos também o exercício 06, criar uma nova consulta que calcule o total de vendas por funcionário e por ano. Mesma dica, veja os exemplos anteriores onde nós utilizamos a linha total. E salvar a consulta com o nome de exercício 06. E o 7º exercício é transformar essa consulta que nós criamos no exercício 06 em uma consulta de referência cruzada para que seja exibida uma linha para cada funcionário e uma coluna para cada ano. No cruzamento de uma linha com uma coluna, o total de vendas do respectivo funcionário no ano correspondente à coluna e salvar ela com o nome de exercício 07. Vamos lá então para o Access criar essas 3 consultas passo a passo, mostrando para vocês como se faz. Vamos lá então, trabalhar um pouco. Muito bem, estou aqui no Access, abri aquele banco de dados Northwind ACCDB e vamos fazer o primeiro exemplo, que é criar uma nova consulta que calcule o total geral anual em vendas. Vamos lá, aqui vamos nessa flechinha para baixo, consultas, aqui na guia criar, e aí tem design de consulta. Não vamos usar o assistente porque eu mesmo quero criar a consulta manualmente. Então, guia criar, aqui dentro do grupo consultas, design de consulta. Primeira coisa que ele pede é qual ou quais tabelas eu vou usar. Para esse nosso exemplo, eu preciso da tabela pedidos e da tabela detalhes do pedido. Então, pressiono Ctrl e seguro pressionado e marco aqui as 2 tabelas que eu vou precisar. Adicionar. Muito bem, estão aí nossas 2 tabelas. Já traz o relacionamento entre elas, tudo certinho. E vamos aqui, os campos que a gente precisa. Primeiro eu preciso um campo que extraia somente o da data do pedido. Nós já vimos isso aí no decorrer das lições anteriores, que tem a função ano. Então vamos criar um campo calculado. Como é que se cria um campo calculado? Primeiro o texto. Vou colocar aqui, vou chamar de soma de ano. Ano de vendas. O que vem antes do 2 pontos é um nome qualquer que você define. A única coisa é que o nome não pode ser igual ao nome de uma função, de uma variável, de uma constante, de algum objeto que seja do próprio Access. Então eu chamei de ano de vendas. Vou dar um zoom aqui, zoom, e vou aumentar o tamanho da fonte aqui para ficar mais fácil de vocês acompanhar. Tá, a fonte bem grandona aqui, 16. Então o que vem antes dos 2 pontos é um nome que eu escolho e depois aqui, para mim, extrair apenas o ano da data do pedido. Aí eu vou usar a função ano, abre parênteses. Qual é o parâmetro que eu passo para ela? O campo do qual eu quero extrair o ano, que no nosso caso é a data do pedido. Tem que ser exatamente como está ali na tabela, data do pedido, tudo sem acento. Ok, então temos uma coluna, vamos classificar ela em ordem crescente. Se eu parasse aqui a minha consulta, eu ia ter apenas uma coluna com o ano da data de cada pedido. Viu? Eu escrevi errado, eu coloquei dato. Como ele... Até foi bom isso aqui para ilustrar para vocês. Se colocar um nome que não é o nome de um campo, de uma das tabelas que fazem parte, ele vai achar que é um parâmetro e vai perguntar para vocês, qual é o valor disso aqui? Tá? Então vamos dar um zoom de novo, direito, zoom, e vamos corrigir aqui, data do pedido. Agora sim. Se eu parasse a consulta aqui, ele ia simplesmente exibir uma coluna com o ano da data de cada pedido. Simplesmente isso. Bom, mas vamos continuar com a nossa consulta. Agora aqui, eu quero calcular o total em vendas. Aí tem aquela fórmula que nós já usamos nas lições anteriores. Vamos aplicar aqui de novo. Vou dar um zoom para ficar mais fácil vocês visualizarem. Primeiro, como é um campo calculado, o nome que eu vou colocar aqui, total em vendas. Lembrando sempre que o que vem antes dos 2 pontos é para campos calculados, quando não é diretamente um campo
de uma tabela, e aí você que define esse nome que você quer. Qual é a fórmula que nós usávamos lá? Quantidade vezes preço unitário, inclusive com um acento, ó, pessoal, porque aqui no detalhes do pedido tá preço unitário com cedilha e com acento, tem que ser igualzinho. Fecho parênteses, que é a primeira parte da minha fórmula, menos o desconto. Tá? Para item a item, se tiver um desconto, faço... Opa, aqui menos não, aqui é vezes 1 menos o desconto. Agora sim. Então, quantidades vezes preço unitário vezes 1 menos o desconto. Se o desconto for 20%, 1 menos 20%, 1 menos 0,2 vai dar 0,8. Multiplicar por 0,8 é dar 20% de desconto. Lá da matemática da quarta série do primário, né? Então, essa é a nossa formulazinha de cálculo. Quantidade vezes preço unitário vezes 1 menos o desconto. Ok. Se eu executasse a consulta agora, eu teria várias linhas, 830 linhas no caso, com o ano da data de cada pedido e o valor de cada item, de cada pedido. Na verdade, eu teria 2.000 e poucas linhas, porque tem pedidos com vários itens. Então, vamos executar aqui só para ver. Aí, ó, esse hash aqui é porque não teve espaço suficiente. Ó, tem que aumentar o espaço aqui. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu quero juntar, somar todas as vendas dentro do mesmo ano. Então eu quero que o ano apareça uma única vez e some as vendas para aquele ano. Para isso que existe a linha total, que nós já aprendemos nos vídeos anteriores. Aqui, ó, totais. Quando eu clico aqui, essa nova linha total aparece aqui. Então dentro do ano, o que eu quero fazer? Eu quero agrupar. Todas as somas do mesmo ano agrupa em uma única linha. E o que faz com o valor das vendas dentro do ano? Soma. Aqui, ó. Aqui já estaria quase pronta a nossa consulta. Vamos executar? Ó, só aparece cada ano uma vez e a soma das vendas para o respectivo ano. Última coisa que eu vou fazer nessa consulta é formatar esse valor aqui para o valor moeda 2 casas decimais. Então, volta aqui para a consulta. Clica com o direito aqui, propriedades, tem lá, ó, formato, moeda, casas decimais, 2 casas decimais. Aí pode fechar a janelinha de propriedades, vamos executar a consulta. Agora sim tá bonitinha. Tem o total de vendas por ano, e tá formatado bonitinho a nossa consulta. Isso aí é o exercício 5. Uma consulta que nos deu o total geral de vendas por ano. Vamos salvar essa consulta, voltamos aqui então para o modo design e tem um botãozinho salvar, salvar ela com o nome de exercício espaço tracinho 05. Acho que essa primeira consulta bem tranquilo, né, pessoal? 2 campos calculados e a linha de totais, que muitas vezes a pessoa tá lá com dificuldade de agrupar, de somar, e aí não lembra da linha de totais. Essa linha é sempre muito importante, tá bom? Com isso, fizemos a primeira consulta proposta nesse nosso exemplo. Vamos fechar ela aqui e vamos para a segunda consulta. Relembrando, o que era a nossa segunda consulta? Até vou botar aqui no nosso slide, criar uma nova consulta que calcule o total de vendas por funcionário por ano. Então, vai ter o ano, dentro do ano a lista de funcionários e para cada ano e respectivo funcionário o total de vendas. Ela é muito parecida com a anterior, só que vai ter um elemento a mais aqui que é o funcionário. Nós vamos criá-la do zero novamente até para revisar os conceitos anteriores. Então venho aqui na guia criar, aqui no grupo consultas, design de consulta, e quais as tabelas que eu vou precisar? Pedidos, seguro Ctrl apertado, detalhes do pedido e agora eu vou precisar de funcionários. Então tá aí, porque eu preciso lá do nome de cada funcionário para saber qual funcionário que fez o respectivo pedido para depois fazer a soma por funcionário. Então pedidos, detalhes e funcionários, adicionar, já vem tudo relacionado bonitinho, ó. Até pode ajeitar as tabelas, como vocês preferirem, deixo pedidos aqui no meio, tá? Que você não influencia nada no resultado, é só
E aqui nós vamos revisar alguns detalhes interessantes. Vou puxar aqui um pouquinho para cima, pronto. Primeiro campo é igual à consulta anterior, é o ano da data do pedido. Então vou clicar, é um campo, uma coluna calculada, onde eu vou usar a função ano para extrair apenas o ano da data do pedido. Então clico em direito aqui, zoom, vamos ver como é que está a minha fonte. Tá uma fonte 16, está de bom tamanho, né? Primeira coisa que vem é o nome do campo. Vou chamar aqui ano das vendas. Pronto. Lembrando sempre que vem antes do 2 pontos é o nome que vocês escolhem. E aqui a função ano da data do pedido. O nome do campo vem entre colchetes e o abre e fecha parênteses é da função, né? Abre parênteses, passa os parâmetros necessários, no caso só um parâmetro, fecha parênteses. Se eu parasse aqui, até vou classificar aqui em crescente, novamente eu teria simplesmente uma listagem com o ano de cada pedido. Só isso. 2.155 linhas. Agora a segunda coluna também é uma coluna calculada, onde eu vou adicionar o nome do funcionário. Tá? Então simplesmente pego aqui o nome da tabela funcionários. E a terceira coluna é aquela coluna que calcula o total para cada item de cada pedido, que nós vimos antes. Vamos dar um zoom aqui, é aquela mesma forma. O nome que você quiser, total em vendas. Poderia ser José da Silva, X, Y, Z, o que vem antes 2 pontos é qualquer nome. E a nossa fórmula de cálculo, né, que é a quantidade de cada item vezes o preço unitário do item, aí fecho parênteses, vezes 1 menos o desconto. Fórmula que nós estamos utilizando aí há várias lições, né? Tudo bem, se eu parasse aqui, o que eu ia ter? 2.000 e poucos registros, onde tem o ano do pedido, o nome do funcionário que fez o pedido e o total para cada item de cada pedido. O hashzinho aqui é porque não teve espaço suficiente, aí tem que abrir a coluna. O ano de cada pedido, o nome do funcionário que fez o pedido e o valor de cada item de cada pedido. Bom, agora vamos fazer essas consolidações que a função pede. Eu quero somar por ano dentro do ano por funcionário. Novamente a nossa linha de totais. Clica aqui em linha de totais. O que eu quero fazer? Agrupar por ano. Dentro do ano, agrupar por funcionário. E no encontro dos dois, o que eu quero fazer com as vendas? Somar. Já vou até formatar aqui. Lembra como é que formata? Clica com direito aqui na expressão, né? Propriedades, formato, moeda, número de casas decimais, 2. E aí, se eu executar agora a nossa consulta, tá bonitinho, ó. Por ano, dentro do mesmo ano, por funcionário, e o total de vendas daquele funcionário naquele ano. Então, bem exatamente o que nós queríamos para essa lição, para esse exercício 06. O total de vendas por ano, por funcionário. Então, em 1996, o Andrew vendeu 21 mil. Em 97, ele vendeu 70 mil. Em 98, ele vendeu 74 mil. Tá bom? É exatamente isso que nós queríamos. Então, vamos salvar esse exercício como exercício 06. Volta aqui, clica nesse botão para voltar para o modo de design. Clica no botão com o disquete para salvar. Vai ser exercício, espaço, tracinho 06. Bom, agora o exercício 7 diz o quê? Eu vou até recapitular aqui com vocês. Transformar a consulta do exercício 06 em uma consulta de referência cruzada para que seja exibida uma linha para cada funcionário e uma coluna para cada ano. Então eu estou cruzando informações do ano, do funcionário na linha, o ano nas colunas e no cruzamento a soma. Esse exemplo eu acho que ele demonstra muito bem os elementos que compõem uma referência cruzada. Então ao fazer isso vocês vão ver que também é muito simples. Nós até tivemos algumas lições anteriores sobre
consulta de tabela de referência cruzada. E nesses exemplos práticos eu vou fazer mais alguns exemplos para consolidar com vocês esse conceito. Então, primeira coisa, como é que eu transformo uma consulta, que é uma consulta normal de seleção, em uma consulta de referência cruzada? Aqui, ó, tem esse botãozinho, tabela de referência cruzada. Ó. Olha, se você deixar o mouse em cima, ele vai dizer, ó, transformar a consulta em uma consulta de tabela de referência cruzada. Então, clica aqui. O que ele adicionou aqui? Uma linha chamada referência cruzada. Numa referência cruzada, eu tenho um campo que forma as linhas. Para diferentes valores daquele campo, eu tenho diferentes linhas no resultado. Um campo que forma as colunas e um campo que forma o valor em si. No nosso exemplo, eu quero que em cada linha tenha um funcionário diferente. Então, o nome do funcionário vai ser o campo linha. Em cada coluna, eu quero um ano diferente. Então, o campo ano vai ser coluna e o total de vendas vai ser o nosso campo de valor. Vai ter no cruzamento de um funcionário com um determinado ano, eu quero a soma das vendas daquele funcionário para aquele ano. Então, o campo ano vai ser coluna. Então, aqui onde diz referência cruzada, eu clico, abro a listinha e digo que o campo ano vai ser título de coluna. Os funcionários vão ser as minhas linhas, ó. Clica aqui, linha. E o total em vendas vai ser o meu campo de valor. Tá? Então, para cada ano diferente, uma coluna diferente no resultado. Para cada funcionário diferente, uma linha diferente. E no cruzamento de um funcionário com um ano, eu quero a soma das vendas para aquele funcionário para aquele ano. Se eu executar a consulta aqui, olha que beleza, consulta de referência cruzada. Para cada linha, um funcionário e para cada ano, uma coluna diferente. Então, se eu pego um valor qualquer aqui, ó, 128.809, esse é o total de vendas do funcionário Margarete para o ano de 97. Vejam que a visualização, ao fazer esse cruzamento de informações, cada funcionário uma linha, cada ano uma coluna, fica bem mais fácil de visualizar as informações e bem mais organizado. Isso que é uma tabelinha de referência cruzada. O que nós fizemos? Basicamente foi clicar aqui para transformar ela numa referência cruzada. Aí foi adicionada essa linha aqui, ó, referência cruzada, e dissemos para o Axis, cada ano é uma coluna diferente, cada funcionário uma linha diferente, e no cruzamento dos dois soma o total de vendas, né? Aqui tem a função soma, e eu indico que esse campo que vai estar no cruzamento é um campo que representa os valores da referência cruzada. Ainda falta um pequeno detalhe, né? Que é salvar a consulta com nome de exercício 07. Mas como é que eu salvo ela com nome diferente? Vem aqui em arquivo, salvar objeto como. Tá? Se você clicar simplesmente no salvar, ele vai salvar com o mesmo nome que tinha antes, que era exercício 06. Então, salvar objeto como, e aí ele pergunta o nome que você quer. Ele sugere cópia de um nome anterior e digita simplesmente exercício 07 e salvar como uma consulta. Ok? Aí, o nosso exercício 07, que agora é uma consulta de referência cruzada, tá? Muito bem, pessoal. Tá lá ele, ó, já salvo exercício 07. Eu acredito que com mais esses 3 exemplos a gente pode revisar mais algumas coisas importantes e eu espero sinceramente que essas explicações passo a passo, a resolução passo a passo, tenha ajudado, facilitado para vocês entenderem os exemplos, né? E na próxima lição nós vamos continuar com exemplos. Nós vamos fazer aí uns 20 exercícios de resolução de consultas passo a passo e na prática. Já fizemos 7, tem mais 13 para nós fazermos nas próximas lições. Agradeço por terem me acompanhado até aqui. É meu sincero desejo que essa lição tenha sido muito útil para vocês e até a nossa próxima lição. Valeu! Agradeço por terem me acompanhado até o final nessa lição e reforço aqui para vocês que os exemplos dessa lição 50 até a última lição dessa série, que serão 100 ou mais lições, são todos baseados em exemplos práticos contidos nesse livro aqui de minha autoria.
Aprenda com Júlio Batiste, Access 2010 Avançado, Macros e Programação VBA, Guia Prático. Ele é hoje o livro de Access 2010 Avançado mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum livro de Access 2010 Avançado que venda mais do que esse aqui. Ele é um livro com 828 páginas, bem completo, bem detalhado. E para você que me acompanha aqui no YouTube, que assiste meus vídeos, eu preparei uma oferta bem especial. Nesse endereço aqui, você consegue comprar o livro com 50% de desconto em relação ao preço normal dele de capa e ainda recebe 12 bônus, que são videoaulas, incluindo mais de 71 horas de videoaulas de Excel e Access, que na próxima tela eu mostrei para vocês quais são esses bônus que vocês recebem. Tem aqui um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel, um segundo pacote com 3.167 e-books com cursos variados de informática, e aí tem videoaulas, mais de 30 horas de videoaulas de Excel, incluindo programação VBA e macros no Excel, e mais de 30 horas de videoaulas de Access do básico até o avançado. O livro é enviado normalmente via correios, você faz a compra usando esse endereço aqui, lá você vai poder calcular o frete, ver as formas de pagamento, opções de parcelamento, etc. E os bônus você recebe via download, você recebe links para fazer o download, depois de confirmado o pagamento do livro. É o pagamento do pedido que você fizer. Garanto para vocês que é um excelente material, tanto de estudo quanto de referência, e tem muito conteúdo, afinal são mais de 800 páginas. Então, se alguém estiver interessado, é só acessar esse endereço aqui, tem todas as informações. Valeu? Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal para serem avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo é publicado. Tem um botãozinho quadradinho aí, inscrever-se, fundo vermelho e letra branca. É só clicar nesse botão e confirmar. Sempre que eu publicar um novo vídeo, o próprio YouTube avisa todos os inscritos que tem vídeo novo no canal. Utilize o campo comentários para deixar as dúvidas, sugestões, críticas, comentários, elogios, enfim. O campo de comentários, que está abaixo do vídeo, né? Ele serve como um bate-papo para a gente trocar informações e todos aprendermos junto. Me ajudem na divulgação desse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso. Na descrição, vocês podem pegar, copiar toda a descrição que está abaixo do vídeo, compartilhar ou no Facebook, no Google+, no YouTube, no Instagram, mandar por e-mail para amigos que vocês saibam que têm interesse no assunto. Então me ajudem aí na divulgação, pessoal. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais lições gratuitas eu trago aqui para vocês. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui e até a próxima lição.